No extremo norte da Escócia, há um grupo de ilhas remotas chamadas Flannan Isles. Em dezembro de 1900, 3 faroleiros, Thomas Marshall, James Ducat e Donald MacArthur, desapareceram misteriosamente do farol de Island Moor. Quando a equipe de resgate chegou, encontrou o farol intacto, a comida ainda na mesa e uma cadeira derrubada. O último registro do diário estava datado de 15 de dezembro e dizia apenas: tempestade. Nunca vi nada assim. Deus nos proteja. Mas não havia registro de nenhuma tempestade naquela área naquele dia. Os 3 homens simplesmente desapareceram sem deixar rastros. Em setembro de 2022, uma equipe de documentário britânica recebeu permissão para filmar no farol abandonado por 3 noites. A equipe consistia de 4 pessoas: Marcus Webb, o diretor, Sarah Chen, a cinegrafista, David Foster, o técnico de som, e Rachel McBride, a apresentadora. Seu objetivo era investigar o mistério dos faroleiros desaparecidos e capturar evidências de atividade paranormal. Chegaram ao farol às 14h30 de um dia nublado. A estrutura era mais opressiva pessoalmente do que nas fotografias. Uma torre cilíndrica de pedra que se erguia 23 metros acima dos rochedos, cercada por nada além de oceano agitado e céu cinzento. O ar cheirava a sal, algas apodrecidas e algo mais. Algo que Rachel descreveu mais tarde como medo antigo. Durante a primeira tarde, instalaram equipamento em todos os andares do farol. Câmeras infravermelhas, gravadores de áudio, sensores de movimento, medidores IMF. Marcos estava determinado a capturar algo concreto. Não estamos aqui para fazer teatro, ele disse à equipe. Se há algo aqui, vamos encontrá-lo cientificamente. A primeira noite foi tranquila, muito tranquila. Sarah notou que não havia sons de pássaros marinhos, nenhum barulho de ondas, como se o farol existisse em uma bolha de silêncio. Às 23h, começaram a primeira sessão de vigília na sala da lanterna no topo do farol. Sentaram-se em círculo com seus equipamentos, esperando. À 00h17, um dos sensores de movimento disparou no 3º andar. A cozinha onde a comida havia sido encontrada ainda na mesa em 1900. Marcos desceu para verificar com uma câmera. A gravação mostra-o entrando na cozinha, vasculhando o ambiente com a lanterna. De repente, ele para. Vocês estão sentindo isso? Sua voz na gravação está tensa. A temperatura caiu uns 15 graus em segundos. A câmera captura sua respiração formando névoa. E então, algo que faria essa gravação viral mais tarde. Uma voz masculina clara vindo de lugar nenhum, dizendo em inglês arcaico: não deveriam ter voltado. Marcos gira a câmera, mas não há ninguém lá. Quem disse isso? Quem está aí? Silêncio. Então, o som de passos pesados, como botas em pedra, movendo-se rapidamente em direção a ele. Marcos corre de volta para as escadas. Quando ele retorna ao topo, está pálido e tremendo. Havia alguém lá. Eu juro que havia alguém. Senti o ar se mover quando passou por mim. Mas as câmeras infravermelhas não registraram nenhuma forma humana. Apenas uma massa fria, um vazio em movimento onde algo deveria estar. Decidiram revisar as gravações de áudio. O que descobriram os fez questionar se deveriam passar mais 2 noites ali. As gravações capturaram sussurros constantes que nenhum deles havia ouvido em tempo real. Dezenas de vozes sobrepostas, falando em gaélico escocês antigo, inglês arcaico e algo mais, uma língua que nenhum deles reconhecia. Um especialista em linguística contratado mais tarde identificaria algumas palavras como gaélico dos séculos XV e XVI, mas outras eram completamente desconhecidas. A segunda noite começou mal. Às 19h30, Rachel estava fazendo uma gravação introdutória na base do farol quando subitamente começou a chorar sem razão aparente. Eu não quero estar aqui. Ela soluçava. Tem algo errado. Eles não querem que estejamos aqui. Eles estão com raiva. David teve que levá-la para dentro e ela não conseguia explicar o que havia sentido. Apenas que uma emoção opressiva de terror e raiva havia-a consumido do nada. Às 22h, decidiram realizar uma sessão de EVP na sala dos faroleiros no 2º andar. Sarah configurou gravadores ultrassensíveis e fez perguntas para o vazio.
Thomas, James, Donald, vocês estão aqui? Esperavam em silêncio entre as perguntas. Na terceira pergunta, o que aconteceu com vocês naquela noite? Todos os equipamentos eletrônicos no farol desligaram simultaneamente. Escuridão completa. O tipo de escuridão que existe apenas em lugares absolutamente isolados, sem luz artificial por quilômetros. Marcos acendeu uma lanterna, mas a luz parecia ser absorvida pela escuridão, iluminando apenas 1 metro à frente. E então ouviram passos descendo as escadas em espiral. Não um par de passos. 3 pares diferentes com ritmos diferentes, pesados e deliberados. Quem está aí? Marcos gritou, sua voz ecoando pela estrutura de pedra. Os passos pararam. Silêncio absoluto por 5, 10, 15 segundos. Então uma voz respondeu, vinda de cima, da sala da lanterna. Vocês. Uma pausa. São vocês quem não deveria estar aqui. Esta é nossa vigília, nossa maldição. Vocês devem ir embora. E com essas palavras, ouviram algo ser arrastado no andar de cima, como algo muito pesado sendo puxado pela pedra. David foi o primeiro a quebrar. Ele correu para a porta externa. Estava trancada. Ele não se lembrava de ter trancado. A chave estava do lado de dentro, mas quando tentou girar, ela não se movia, como se a fechadura tivesse se fundido. Deixem-nos sair! Ele começou a gritar, socando a porta de madeira. Sarah tentou ligar os equipamentos novamente. Nada funcionava, nem mesmo os que estavam com bateria nova. Era como se toda a energia elétrica simplesmente se recusasse a existir dentro do farol. Então a temperatura despencou. Sarah podia ver seu hálito, e quando tocou a parede de pedra, estava gelada como gelo, com uma fina camada de cristais de gelo se formando em sua superfície. Marcos iluminou as escadas que levavam para cima. No topo, bloqueando a passagem para a sala da lanterna, havia 3 figuras. Homens vestidos como faroleiros do século XIX, mas havia algo profundamente errado com eles. Seus rostos estavam pálidos demais, suas roupas pingavam água do mar apesar de estarem em um ambiente fechado. E seus olhos eram completamente negros, sem branco, sem íris, apenas vazio infinito. Vocês não entendem, o do meio falou, sua voz ecoando de forma não natural. Não fomos embora. Nós ainda estamos aqui, sempre estivemos. Aquela noite, algo veio do mar, algo antigo. Ele quis nos levar, mas nos recusamos. Então ele nos prendeu aqui, entre mundos, nem vivos, nem mortos, vigiando para sempre para que ele não volte. E vocês trouxeram sua atenção. Ele sabe que vocês estão aqui agora. As 3 figuras começaram a descer as escadas, seus movimentos rígidos e desarticulados, como marionetes com os fios embaraçados. O som de água pingando seguia cada passo. Rachel gritou, e todos eles recuaram para o primeiro andar. Mas quando olharam para baixo, através do piso de madeira com frestas, viram algo que congelou seu sangue. Sob o farol, nas fundações de pedra, algo estava se movendo. Sombras que não correspondiam a nenhuma fonte de luz, contorcendo-se e crescendo, formando padrões que machucavam os olhos quando olhados diretamente. E de algum lugar profundo, do oceano ou de algum lugar além dele, um som começou. Um gemido baixo e ressonante que fazia os ossos vibrarem, como se o próprio farol estivesse gemendo. Ele está acordando, as 3 figuras disseram em uníssono, agora paradas a apenas 3 metros deles. Por sua causa, vocês trouxeram calor, vida, energia, e ele se alimenta disso. Vocês o despertaram de seu sono. Naquele momento, Sarah percebeu que sua câmera estava gravando. Ela não se lembrava de ter ligado, mas de alguma forma havia energia fluindo para ela novamente. A gravação mostra os próximos minutos em detalhes perturbadores. As 3 figuras apontando para baixo para as fundações. Algo massivo e escuro começando a tomar forma nas sombras sob eles. E então a coisa mais aterrorizante, a expressão de absoluto pavor nos rostos dos 3 fantasmas faroleiros. "Run!" Eles gritaram. "Para as rochas! Para a luz! Ele vem!" A porta se abriu sozinha. A equipe não questionou, apenas correu.
Correram pela escuridão, tropeçando nos rochedos irregulares em direção ao pequeno barco que os havia trazido. Atrás deles, o farol inteiro tremeu. Não um terremoto, mas como se algo gigantesco estivesse se esfregando contra suas fundações. E do topo do farol, uma luz começou a brilhar. Não a luz normal da lanterna, mas algo verde escuro e pulsante, como algo vivo. Conseguiram alcançar o barco e partir. Quando estavam a 200 metros da ilha, viraram-se para trás. O farol estava envolto em algo. Uma escuridão densa que parecia mais sólida que sombra, se enroscando ao redor da estrutura como tentáculos. E por um breve momento, todos juraram ver algo. Uma forma colossal emergindo do oceano, maior que o próprio farol, com olhos, ou o que pareciam olhos, brilhando com aquela mesma luz verde doentia. Então, tão rápido quanto havia começado, tudo cessou. A escuridão recuou para o mar. A luz verde se apagou. O farol ficou quieto, apenas sua silhueta contra o céu noturno, como se nada tivesse acontecido. Foram resgatados na manhã seguinte por um barco de pesca que os viu à deriva. Todo o seu equipamento foi recuperado do farol 2 dias depois por uma equipe de resgate relutante. As autoridades revisaram as gravações. A maioria foi descartada como fenômenos naturais mal interpretados e histeria coletiva. Mas aqueles que viram os vídeos completos não conseguiam explicar certas coisas. As 3 figuras claras, como o dia nas filmagens infravermelhas, a voz em gaélico antigo, a sombra massiva nas últimas imagens capturadas por Sarah. O documentário nunca foi ao ar. Marcus teve um colapso nervoso e se recusa a falar sobre aquela noite. David desenvolveu uma fobia de água e não consegue olhar para o oceano sem entrar em pânico. Sarah morreu 6 meses depois em um acidente de carro, mas segundos antes da colisão, testemunhas dizem que ela estava gritando algo sobre "Eles estão no banco de trás, eles vieram me buscar". Apenas Rachel concordou em falar, uma única vez, para um podcast especializado em paranormal. Suas últimas palavras na entrevista foram: "Aqueles faroleiros não desapareceram em 1900. Eles ainda estão lá, ainda estão vigiando. E o que quer que eles estejam vigiando, está ficando mais forte. Um dia, eles não conseguirão mais segurá-lo. E quando ele sair, Deus nos ajude a todos." O farol de Flannan permanece abandonado. Nenhuma equipe de manutenção aceita mais trabalhar lá. Marinheiros dão uma volta larga ao redor das ilhas. E em certas noites, quando a névoa é espessa e o mar está calmo demais, dizem que você pode ver 3 luzes se movendo no farol. Lanternas de vigias que nunca descansarão, guardando contra algo que o mundo não está pronto para enfrentar.